presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondeu ao discurso de Jair Bolsonaro na Câmara Municipal de São Paulo, feito na noite de ontem. Só recapitulando um pouquinho para nossa bancada e também para você que está ligadinho aqui na Jovem Pan Maringá, em um determinado momento ali do discurso do Bolsonaro na Câmara Municipal, o ex-presidente chamou Lula de jumento e de analfabeto. E hoje mais cedo, Lula respondeu Bolsonaro com o seguinte, abre aspas: a imprensa me pediu para responder uma pessoa que tentou me atacar chamando de jumento. Um animal simpático e mais esperto que alguns. Ainda na publicação no Twitter, Lula escreveu: o que seria ofensivo seria comparar um jumento a ele, isso sim. Ofensivo aos jumentinhos que não fazem mal a ninguém. Celestino, é uma história que tá cada dia ganhando um capítulo novo entre Bolsonaro e Lula. Pois é, estão dominando, né, as narrativas, estão dominando a mídia, pagando 54 milhões em 6 meses, né, para a grande mídia chamada Rede Globo, dominando 57% de tudo que está indo para as mídias, e a Jovem Pan 0%, né, só para fazer um adendo a respeito disso, né, porque vai ter gente que vai defender o governo no microfone da Jovem Pan. Mas eu queria falar a respeito do entreguismo, né? Vai lá, rapidinho. Um é entreguista, né? A gente está vendo a agenda verde caminhando a passos largos nesse governo. A União Europeia já falou que vai revisar o acordo com o Mercosul a respeito disso tudo. E um governo anterior que era soberanista. E a gente agora lembra, né, que os entreguistas, né, da esquerda, que sempre falava do imperialismo americano, do imperialismo da União Europeia, agora estão vendo o seu líder máximo entregando o Brasil, né, para os poderes obscuros da agenda verde. A reforma tributária está aí para o imposto progressivo, o imposto do pecado, para tudo que faz mal, e quem vai determinar isso é um conselhão determinado pelo governo federal. Edivaldo Magro. Você sabe que nessa bancada a gente tem uns assuntos bastante espinhosos, até dolorosos para tratar, né? Lembrando sempre a você que nos vê e nos ouve nesse momento, que a gente nunca sabe da pauta, né? A gente cai aqui, a pauta é preparada aqui pelo nosso colega, e aí a gente tem que falar a respeito de uma coisa tão deprimente que opõe um atual presidente e um ex-presidente numa briga que não interessa absolutamente nada a ninguém. Essa agressão, pessoal, e vira espaço na mídia, a gente fica debatendo que um chama o outro de analfabeto, outro chama o outro de jumentinho. Jumento, aí o outro chama de homicida. É tão desnecessário para o debate isso, enquanto o país tenta caminhar, tenta se reorganizar, a gente precisa crescer, gerar emprego, pacificação, gerar, sabe o quê? Sentimento de esperança. A gente tem que discutir. Olha, eu sinceramente, eu acho isso muito deprimente, viu, Thiago? Eu acho necessário, faz parte do nosso trabalho, mas sempre que eu tenho que falar sobre um assunto tão raso, não devia nem existir isso, tanto um ex-presidente quanto o atual presidente, porque o atual presidente vai cuidar da vidinha dele e o outro fazer as críticas naturais, de forma respeitosa, pelo menos, ou dentro das margens do respeito que se espera de uma autoridade, tanto uma ex quanto uma autoridade que está exercendo o poder de um dos maiores países do mundo. É deprimente, é inaceitável, e a gente vai continuar, eu tenho certeza, com essa pauta em outras oportunidades. Edivaldo, já aproveitando o seu próprio desabafo, ao invés do Lula ficar atacando Bolsonaro, o Bolsonaro ficar atacando Lula, ambos que gratuitamente, não seria o momento, então, de aparecer a famosa e tão sonhada e pedida terceira via? Não, é muito cedo se falar nisso, Thiago. Por que é muito cedo? Ano passado foi debatido o ano todo em 2022. Tem 7 meses de governo ainda. Teve Simone Tebet, teve Ciro Gomes. A terceira via está no governo atual, Thiago. É pontual, tem que ser bastante pontual. O debate é pontual. Momento? O que nós estamos falando é de uma briga intestina que está ocorrendo entre um ex-presidente e um presidente por razões as mais diversas, e ela é desnecessária.
neste momento no país. Eu acho que a gente tem que avançar um pouco. E quando a mídia, né, de maneira geral, dá espaço para isso e repercute, torna os dois protagonistas, a gente simplesmente alimenta, sabe o quê? Vaidades. Isso é ego. É uma situação simplesmente deplorável e deprimente, Thiago. Daniel? Thiago, vou aqui junto com o Edivaldo, a gente sempre comenta, né? É horrível, chega a ser absurdo ficar comentando que o presidente falou isso, o ex-presidente falou aquilo. Um país do tamanho do Brasil, jumento, analfabeto, não existe nenhuma diplomacia, nem entre um candidato, nem entre o presidente, entre ninguém. O que vale são, entre aspas, os likes, os comentários, a discussão, estar na mídia. Quando, na verdade, não é possível que o governo Lula faz tempo que a gente não escuta ele falar algo de bom que o governo dele fez. Ele não, ou é alguma pataquada na live dele, ou alguma resposta ao Bolsonaro que ele solta alguns termos que ficam aí na mídia. E os projetos, Daniel, tem? Então, os projetos faz tempo que eu não escuto ele falar de algum projeto, de alguma coisa bacana pra gente estar debatendo, se foi bom, se foi ruim. Aumentou o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, como que tá essa situação das pessoas. Faltando, Daniel, dá uma lida nos jornais, na imprensa séria. Tá faltando, porque... ele falou tudo isso no primeiro bloco, você não viu? Não falei tudo isso no primeiro bloco. É só você ver, por exemplo... O Daniel tá é porque nem lá nem cá, não estou defendendo o Gilmar. governo. Mas dizer que não se tem um plano... Nesse momento, está sendo discutido os municípios, os estados, uma verificação de como está a saúde financeira dos municípios. Daniel, você concluiu sua fala? Não, só para deixar claro que aqui na bancada da Jovem Pan, desde que eu entrei aqui em maio, nunca veio à tona alguma pauta desse tipo. É isso que eu quis dizer. Então é questão de pauta. Então pode ser. Questão de pauta. Mas geralmente... Vai lá, Gilmar, já que você entrou na conversa, pode falar. Porque é questão de pauta. Quando você fala, por exemplo, que se passou 4 anos, não foi feito o reajuste da tabela do imposto de renda, que quem ganhava até 2 salários mínimos ia ter que pagar o imposto de renda, foi feito. Quando se passou 4 anos e não fez a reforma tributária, uma reforma que foi aprovada, inclusive, pelo maior, 20% do maior partido, no caso que é o PL, ele poderia ter feito e não fez, e assim por diante. Quando se fala, por exemplo, a respeito da deflação que está acontecendo, do agronegócio que recebeu milhões para que pudesse ter a safra e assim por diante. E um equívoco muito grande é como o nosso amigo acabou dizendo, que a Globo recebe sim a maior fatia da verba publicitária, e não é só nesse governo, é em todos os governos. Se ele não sabe, como ele não sabe falar subsídio, ele precisa entender que a verba publicitária é feita, distribuída de uma forma técnica. Não é isso, senhor Edivaldo Magro? Quem não sabe falar de subsídio aqui na bancada? Eu não quis falar porque eu fiquei com medo de errado. Gilmar, o Daniel, isso precisa ser dito. O Gilmar trouxe alguns projetos o Gilmar, mas ele deu uma fake news, peraí, ele deu uma fake news aqui. Que fake news? Porque quem recebia mais verba no governo anterior era a Record, não era a Globo. Não é fake news. Então fugiu a tabela técnica. A Globo porque a técnica não é fake news. Você precisa se atualizar. A Record recebia 13%, tanto é verdade, e a Globo recebia 12%. Você precisa, não é fake news, não. A Jovem Pan como se faz. 2%. Como é feito. Mas ele tá falando se mais recebeu, alto. Não é falando mais alto. É que... Você entendeu? Não estou falando fake news, estou falando a realidade. O professor doutorado em português. Vamos lá, que eu tenho que continuar com a pauta, que eu tenho mais... Subsídio não existe. Gilmar Ferreira, Emerson Celestino. Obrigado, viu, Paulo Caetano? Gilmar Ferreira, Emerson Celestino. Daniel, só um momentinho, eu preciso girar a pauta ainda. Regiane, vai se acostumando que é normal, tá? O nível tá baixando, vai baixar. Não tá mais. baixando, eu não tô respondendo. Carioca, depois que corta volta... o microfone do Celestino e do Gilmar, a fala agora está com uma Vai Regiane. chorar no calo do Primeiro Paulo eu vou Caetano de dar a novo. sugestão para você aumentar o programa em 10 minutos, porque a gente vai discutir a respeito disso durante os Infelizmente, eu não próximos tenho esse 3 tempo. anos e meio. Né? Não vai ter como fugir disso. Na minha opinião, um vem fazendo ódio e outro alimentando ódio. Não tem. Sobe no palanque, que virou palanque, né? Vai lá, fala o que quer, e o outro, infelizmente, vem e retribui como quer também. Tá errado dos dois lados, né? E assim, quando o Lula aparece, ele vem e continua alimentando a população com o ódio, ele continua alimentando a população com palavras erradas. Ele deveria ficar mais no Brasil, na minha opinião, ele deveria governar mais e fazer mais por todos nós, ao invés de ficar se preocupando em Bolsonaro, o que o Bolsonaro fez no passado, o que o Bolsonaro pensa, o que o Bolsonaro disse. Né? O governo é dele, ele tem a oportunidade de fazer isso. Então, e o Bolsonaro também acho que tem que parar com isso e buscar outras alternativas.